Então vamos lá, aqui o Movimento Saúde Podcast, mais um episódio aqui dessa segunda temporada. Para quem não curtiu, não compartilhou ainda a primeira temporada, pode ir lá olhar. A gente tem alguns episódios que a gente está retornando aqui, né, com os convidados. E hoje a gente tem novos convidados, mas com umas histórias antigas, né? Que a gente se conhece há muito tempo. Então, antes da apresentação, eu só vou falar que o meu nome é Carlos Candiota. O oferecimento aqui desse podcast, Movimento Saúde, é da Escola de Natação Geração Água e da assessoria esportiva CMZ, aqui nessa bela parceria aqui com o OT Play, aqui esse estúdio maravilhoso aqui em Canoas. Então, eu vou passar aqui para os meus amigos, né, que a gente vai conversar bastante, que é história não falta, tempo não falta, do meu amigo Ederson, da minha amiga Tati. Normalmente aqui, Ederson, a gente começa pelas mulheres, então ela vai se apresentar, dá um nome completo para eu não errar também, né, porque normalmente eu troco o E pelo A. E aí, Tati, é um prazer receber vocês aí, começa te apresentando, dá um oi pessoal aí. Então tá, é um prazer também, né, estar aqui. Eu sou a Tatiana, professora de Educação Física. Hoje trabalho em parceria com o Ederson, meu esposo, e é um prazer imenso estar aqui. Num novo projeto que a gente vai conversar bastante aqui hoje, Exatamente. né? Exatamente. E o Ederson, te apresento. Estamos aí. Então, eu, Ederson Medeiros, canoense, nascido, criado aqui na cidade, né? Profissional de Educação Física, ex-professor da rede pública estadual, professor de futebol e num novo projeto na área de saúde e bem-estar, que a gente vai conversar hoje contigo, Carlos, sobre esse nosso novo projeto e sobre a nossa cidade, sobre saúde e bem-estar, que é o nosso foco, é o foco aqui do programa, né, do podcast. Então é esse nosso objetivo aqui. Vamos começar por aí, então, porque eu conheci a Tati lá, né, no setor público lá, né, e a gente estava conversando, já conversou outras vezes, e tu também, né, falando de alguns amigos nossos também que fizeram essa virada, e é uma forma também de viver melhor, né, tomar umas decisões aí que não são fáceis de tomar, mas quando a gente toma, como é que é virar essa chave, assim, de fazer essa mudança, porque esse projeto é uma consequência da primeira decisão de vocês, né, que os dois tinham concursados, né, estavam com uma vida estável, né, vamos dizer assim, ou com um emprego estável, ou falsamente estável. Vamos deixar aí para vocês falarem aí como é que é essa decisão. A gente brinca que a gente matou a vaquinha, né? Quando a gente resolveu empreender de fato. Mas, na verdade, o empreendedorismo ele vem junto na nossa história, né? Eu, desde os meus 16 anos, empreendo, né? Então, eu tive uma escola de datilografia, né? Façam as contas aí. Para quem não sabe o que é datilografia, né? Existia os outros teclados antes, né, do computador. Os outros teclados antes do computador. E desde lá sempre fui empreendendo, né? Morava no interior, vim para Canoas, né? Com 18 anos assumi um concurso público, onde eu exerci a profissão de professora durante 20 anos, né? Onde te conheci, conheci o Ederson num primeiro momento, depois a gente foi descobrir que tínhamos, né, coisas em comum. E hoje a gente desenvolve, através do empreendedorismo, né, essa questão da saúde, da qualidade de vida, que era algo que eu sempre busquei na minha vida, né? E em parceria com o Ederson, a gente já construiu vários projetos voltados a essa área. E então, há 10 anos atrás, nós tomamos a decisão de só trabalharmos com saúde e bem-estar. Já faz 10 anos. Né? 10 anos. Então, a gente já está nessa pegada aí de cuidar de pessoas, né? Com um foco mais voltado ao movimento, à saúde, à qualidade de vida. Sim, a gente trabalhou junto, agora está fazendo as contas, faz quase 20. Exatamente. Sim, claro, né? Tem que fazer isso. Bem isso. Parece que o tempo passa só para os outros, para ele não passa. Fazer conta junto, né? E a nossa formatura foi em janeiro de 2008. A gente estudou junto. Tu imagina que o nosso filho... E jogamos bola junto, você vai fazer mais, aí é muito tempo. Nem vamos fazer essa conta, né? Não faço essa conta. O Léo tinha 1 aninho quando vocês se formaram. O Léo está com 27. É tempo. E eu tenho, na área da atividade física, né, na área como profissional, daí já são 30 anos de experiência, né, 30 anos. Esses dias nós estávamos fazendo a nossa história ali, então tinha que dar uma... Às vezes tu tem que resgatar isso, e vai passando, tu fica na rotina do dia a dia e acaba se esquecendo de algumas coisas.
Então foram 20 anos dentro do serviço público como professor de escola, professor de educação física. Isso é importante que nós estávamos falando também, que algumas coisas não mudam, né? Mas essa de tu ter essa bagagem também faz diferença no mercado e tu ter isso registrado ou conversar, que nem nós vamos fazer aqui, para a gente não entrar numas furadas que a gente fala que às vezes acha que é saúde e não tem nada de saúde, né? Sim, exatamente. E aí a gente trabalhou ali em escola e paralelamente eu trabalhei aí um pouco mais tempo junto com o futebol. E a decisão que tu perguntou, né? A decisão não é uma decisão fácil quando tu troca do serviço público para o empreendedorismo. Então, vamos falar um pouquinho de empreender, né? De empreendedorismo. Mas isso estava na nossa veia. A Tati falou da origem dela. Eu sou filho de uma professora com um empreendedor. E na minha casa, assim, somos 3 filhos, né? O meu irmão mais velho é só empreendedor. O meu irmão mais novo é professor hoje. Começou um pouco empreendendo, mas é mais professor. E eu fui o misto. Eu fui professor e empreendedor. Consegui pegar um pouco de cada dos meus pais, né? Fazendo jus ao filho do meio. Fazendo jus a ser o filho do meio. Sanduíche. Então, eu fui ser professor, mas nunca deixei de empreender. Então, tive os projetos de futebol, que sempre paralelamente com a escola eu ia trabalhando. E depois fomos empreender um pouco mais, já aí na decisão, que para mim foi em 2014, a Tati foi em 2015. Em 2014 eu deixei o Estado. Aí vamos empreender mais direcionado para saúde e bem-estar, né? Que foi quando a gente conheceu um negócio, uma empresa multinacional na área do ramo de suplementação e nutrição. E a gente foi lá trabalhar com suplementação, nutrição e atividade física. Foi quando a gente conheceu a Herbalife Nutrition. Ali a gente fez o divisor de águas, né? Vamos empreender para abrir mão de ser profissional do Estado, né? E deixar o serviço público, a carga horária definida, né? Tem que chegar a tal horário, sair tal horário, vai atender tantas turmas e tal. Eu digo caixinha fechada, né? E aí a gente foi empreender e criar aí o nosso horário. Tu sai da mão de alguém, né? Seja do Estado, ou seja uma empresa privada e vem para tua mão, né? Quando tu empreende, que nós estávamos falando, o chefe liberou hoje para vir aqui e eu tô aqui, né? Exatamente. Mas é uma mudança grande, né? E é bom, né? Porque os aspectos positivos são muito prazerosos. A parte é mais positiva do que negativa. Claro que existem diferenciais. Quando a pessoa é funcionário, empregado, ele vai ter o certinho, né? Vai ter ali sempre o salário certo, mas é aquilo. E empreendedor, ele corre o risco do mercado. E no Brasil, empreender... corre o risco de... é uma e no aventura. Brasil, empreender é uma aventura. É uma aventura. Porque tu tem oscilações, e nós pegamos exatamente os últimos 10 anos, né? Com muita oscilação. Tu também. Não, que nem eu falar na escola, a gente está indo pro 11º ano. A gente não teve nenhum ano normal. Seja pelo motivo que for. Não teve nenhum... Com 12 meses, assim, redondinho. Se nós tivéssemos... se nós fôssemos um pouquinho mais antigos, tivéssemos iniciado o empreendimento lá na década de 80, de 90, a história seria um pouquinho diferente. Mas como nós estamos nesse momento, né, a gente, claro, sofre um pouco com essa questão de mercado, mas sempre é mais positivo do que tu ficar refém, né? Vou usar o termo refém de horário, porque... que quem tem esse perfil sofre muito, né? Nós estávamos conversando também de tu fica diferente, porque tu quer fazer, tu quer buscar coisa nova e dependendo da onde tu tá, da empresa que tu tá, ou se é uma prefeitura, se é o estado, tu fica mais engessado de algumas coisas que tu tá vendo que dá para fazer e que tu sai e tu consegue fazer. Às vezes, nós que trabalhamos juntos, né, Carlos? A gente tem uma visão de que, não dá certo, vamos botar um gás aqui que vai dar certo. Aí tu chega lá no cara que vai bater o martelo para te fazer ação, ele te diz não. Ele nós também só podemos ir até aqui. Ou ele tá acostumado a dizer não, ele às vezes nem olha, né? Quem decide diz que não, porque nunca fizeram, né? É a síndrome da Gabriela, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, não vou mudar. Isso foi uma coisa que a gente encontrou tanto no estado como no município. E a gente, quando era jovem, daí nós estávamos falando lá do início, do tempo da faculdade e tal. A gente era mais jovem. Era mais jovem, porque a gente ainda é muito jovem. Vamos reforçar isso aí. A nossa vontade, a nossa força, a gente conseguia transformar muita coisa. Mas caía em 2 situações que tu comentou muito. Quando tu não é o autor principal. A primeira é que às vezes tu desmotiva porque a decisão final não é tua, e aí tu acaba te frustrando.
Mas a segunda que eu acho mais importante, que todas as pessoas na vida buscam valorização. E quando tu não te sente valorizado... E outra decisão que quem tá de fora não entende. E tu não tá falando de dinheiro. Ou não só de dinheiro. Não é só dinheiro. O dinheiro tá dentro de um contexto, né? Isso, o dinheiro tá dentro do contexto. Então, tu não é valorizado naquilo que tu tá construindo. Às vezes tu tá construindo um projeto, um programa, tu tá ali envolvido, tá empolgado e tu nem... Eu, no estado, eu trabalhei sábado e domingo de graça por muitos anos. Em competições, nós que gostamos de competição... Sim. Trabalhei em muitas competições, e que forma cidadão, horários. Não é só o esporte, né? Aquela gurizada que está ali, alguns vão para o esporte, mas outros estão aí, são donos de empresa. Exato. Não, e daí só ali para aprender, né? Que eu sempre falo, é muito melhor aprender no esporte do que na vida ou em casa, né? Aprender no esporte. E hoje a gente tem, assim, a grande preciosidade, né, de receber esses feedbacks dos nossos alunos que acompanharam essa trajetória e esse nosso envolvimento, né? Inclusive a gente teve uma situação agora, fazem poucos dias, né? De um relato de um ex-aluno, né? Conversando com o Ederson, até fez ele se emocionar, coisa que é raro ele se emocionar. Agora cliente. Né? E agora cliente, assim, do quanto o fazer do professor fez diferença na vida dele. Né? E hoje eu tenho nessa hora tudo faz sentido, né? E aí a gente vai entendendo, assim... Por que Deus coloca pessoas na nossa vida e por que coloca situações na nossa vida? Para a gente ir crescendo e aprendendo e evoluindo e também transformando vidas, né? E quando a gente foi resgatar essa questão, né? Nossa, por que trabalhar com saúde, bem-estar, qualidade de vida? Porque nós, enquanto pessoas, também sempre buscamos isso. E eu tenho certeza que a audiência também busca isso no seu dia a dia, né? E tomar decisões de abandonar um serviço público ou abandonar aquele certinho é uma decisão difícil, com certeza. Porém, tu tem que ter essa amplitude de olhar para te saber que tu vai ser necessário naquele lugar também, né? E o teu estar ali vai fazer diferença na vida de alguém. E daí nós estamos falando da parte do digital e já indo daí mais para o projeto de vocês. E daí não adianta só falar, né? Que eu acho que algumas coisas no digital eu tento só não falar. Daí é importante também vocês contarem a história de vocês. Que eu não estou falando só para ti fazer. Tem algumas coisas que eu já fiz. Exato. Eu só estou te mostrando o caminho. Já acertei, já tive que mudar a rota. E porque, agora... de novo, a saúde, às vezes, ela não é uma questão de pagar, né? Tem coisa que tu não consegue mais fazer para frente. Exatamente. Se tu não plantou... tu não vai colher a mesma coisa que tu quer, né? Tu vai colher o que tu plantou, né? E daí pode pagar o que tu quiser. Exatamente. E aí que tá o lance do sábio, né? O sábio é aquele que vê com o outro, né? Não é o que passa. O que passa ainda consegue se virar, né? Então, essas coisas que vão entrando, eu acho, nesse projeto de vocês aí, que a gente tem que esmiuçar um pouquinho mais. Eu só vou perguntar pra Tati. Tu é de Canoas também? Senão nós somos uma pessoa de Canoas. Eu sou natural de Erechim. Né? Morei alguns anos Andei muito lá no Atlântico. Fazia bastante competição, porque nós nadávamos pelo interior, né? O estadual de verão do interior normalmente era lá. Olha só, eu sou cidade boa. Né? Só longe, mas é boa. É longe pra caramba. Continua longe. Continua longe. Já fomos pra lá algumas vezes. E como no interior, às vezes, tu não tem muita possibilidade de estudo e tal, eu acabei vindo para Porto Alegre, para Grande Porto Alegre, para estudar, para prestar vestibular. E acabei ficando, né? Conheci essa joinha. Aí conheci essa pessoa maravilhosa e acabei ficando por aqui, construir família, enfim, né? Hoje já fazem... Tem um filho basqueteiro maravilhoso também, né? É, um filho basqueteiro. Fazem 33 Corredor, anos. Tá correndo agora? Faz tempo. Ele paralelamente. Corria e basquete. Tá bom. Então, fazem 33 anos que moro em Canoas, né? Quem sabe fazer cálculo aí, né? Então, a gente tá juntos há 30 anos, eu e o Ederson. Então, a gente tem aí um projeto longo de vida já, mais juntos do que separados, né? Então, hoje já me considero quase uma canoense. Uma canoense, tá bom. E vamos pro projeto agora, então. O que é a ideia? O que vocês estão oferecendo? Já falamos que nessa área aí, que junta várias questões importantes hoje para a nossa rotina de vida, né? Que as pessoas estão muito aceleradas, né? Não se dão conta do que comem, não se dão conta que estão, apesar, né, de acharem que estão em movimento... vocês devem ter isso, que a gente tem na escola, tem quando a gente fala com qualquer aluno, familiar também. Mas eu tenho uma rotina ativa. Não é a mesma coisa tu fazer uma atividade física, não é a mesma coisa tu parar para comer, saber o que tu tá comendo, a hora que tu come. Quando tu vê, tu entra no automático maluco, e quando tu vê, tu falou que
que o boom de academia, né? Vocês devem passar por isso também. Depois da pandemia, principalmente, né? Muita criança, né? Com exames alterados. Não estou falando só da obesidade, né? Estou falando dos exames clínicos, né? Muita diferença. Muita gente ficou com medo de ter uma nova pandemia. Questão respiratória, cardiorrespiratória. Então, eu acho que o boom da academia, que tu estava falando aqui no off, assim, né? Mas a gente tem um mercado que aumentou muito, porque pelo susto e pela indicação médica, pela questão de saúde, os indicadores estão piores, né? Qual é a ideia de vocês aí? Uma coisa que é importante é a gente entender o que é saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, né? É um estado completo de plenitude. Você estar em equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E muitas vezes a pessoa pensa em, porque estou fazendo um exercício físico, estou fazendo uma atividade física, eu tenho saúde. Às vezes ela não está fazendo só o exercício físico, mas não está cuidando da alimentação, não está cuidando da questão espiritual, da questão social. Não está vendo os sinais, né? Não está vendo os sinais. Então, trabalhar com saúde hoje é desafiador por isso. E por que nós escolhemos, inclusive, a nossa marca é Professores da Saúde. O nome do projeto é esse? O nome do nosso projeto, o nome do nosso Instagram é Professores da Saúde. Eu já divulguem aí. Quem quiser já ir pesquisando, que a gente não sabe aonde está alcançando. Professores da Saúde, que a gente consegue, né? O projeto é todo digital hoje. Hoje ele está no digital. Algumas atividades a gente está desenvolvendo no presencial, né? O Ederson tem desenvolvido no presencial, mas o nosso foco é o digital para poder atender o maior número de pessoas. Né? Mas quem está nos vendo, nos escutando de qualquer lugar, pode entrar lá e vai ser atendido. Exatamente, vai ser atendido individualmente, conforme a sua demanda e conforme, se for aqui próximo, pode ser até presencial. Até presencial. Pode ser até presencial. Né? Então, a gente tem esse entendimento de saúde como um todo. Né? Então, a gente não pode tratar só a doença, nós precisamos tratar todo o que envolve a saúde, né? O movimento, a questão, né, física, através da atividade física orientada por um profissional, porque também ir lá fazer atividade física de qualquer jeito e se lesionar também não é saúde, né? E o cuidado com a alimentação, o cuidado com as relações que hoje estão um pouco tumultuadas até em função da própria, né, mídia, da própria rede social. Eu falo que é a facilidade que dificulta, né? Exato. Tu tem tudo na mão, aí tu não sabe o que fazer com a informação, ou a gente é da mesma geração. Tu tinha que achar um telefone fixo, um orelhão para avisar os pais onde tu estava, não era isso? Exatamente. Aí tu ouve hoje os filhos falando assim, eu não consegui te avisar. Como não? O celular tá na mão. Tá na mão. Tá no bolso. Manda uma mensagem, pelo menos, né? Manda uma mensagem, tá no bolso, então, né? E essas coisas elas vão ficando, né? Como é muito fácil, tu acaba esquecendo. Qualquer coisa, meu pai me liga. Não, mas é o contrário, é tu que tem que avisar. Tu que tá indo lá, tá fazendo, né? Então, vale para tudo, né? Essa facilidade, né? Essa facilidade que muitas vezes acaba até atrapalhando. Porque muita informação que tá aqui, às vezes não é verdadeira 100%, né? Qual é o embasamento teórico que tem aquela, né? Ou funcionou para ti, não vai funcionar para mim. Funcionou para mim, não vai funcionar para o Ederson. Aí que entra a personalização, né? Isso. Tudo na vida da gente tem que ter motivo, né? Então, assim, por exemplo, eu entrei na atividade física através do motivo esporte. Provavelmente o mesmo teu caso. Era um praticante de esporte, uma pessoa que gostava de esporte e entrou na educação física, no mercado da atividade física por causa do esporte. Mas a saúde sempre andava junto, porque eu sempre dei muito valor para a saúde. Mas hoje o que nos traz para esse projeto são alguns índices. Eu vou pegar um índice bem familiar. Se a gente olhar para a nossa família, nossos pais e nossos tios hoje, que estão aí na casa dos 70, 80 anos, a grande maioria das pessoas que convivem com a gente vivem com a doença. Ou já estão tomando remédio, ou já passaram por um AVC, já passaram por alguma doença mais grave, um tumor, um câncer, diabetes muito forte. Então a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com essa faixa etária vivendo de forma dependente da doença. Isso é um dos motivos que nos levou a focar nesse novo projeto. Tá? Esse é um dos motivos. O outro motivo é fazer com que as novas gerações não precisem passar por isso, que criem mais autonomia. Outro índice, se nós pegar o índice, foi lançado por vários, o CREF lançou, várias instituições lançaram. A previsão de
os próximos 10 anos, 2035, é atingir 50% da população com obesidade. Hoje já tem um índice que no mundo, isso no mundo, tá? Não só no Brasil, mas já tem um índice no mundo que as crianças, tu falou das crianças, né? Obesas já estão equiparadas às desnutridas. Se não for maior. Já está passando. Então já está passando nos últimos anos. Então, o problema do mundo muitas vezes foi a fome. Agora o excesso de comida também é um problema. É a primeira vez na humanidade que tem isso. Fartura de comida. Fartura Sempre de comida, faltou. o excesso de comida. E o corpo não entende isso, né? Exato. Que é a outra parte que tu estava falando, né? O corpo não vai entender que está faltando, ele tá achando que tem que comer para guardar, para gastar Exatamente. daqui a um tempo, né? E nós que estudamos e sabemos que a gente sabe que na nossa origem nós não fomos para comer. A nossa origem, lá nos primórdios, o ser humano ele não nasceu para comer toda hora. Ou até de 3 em 3 horas. O ser humano ele não comia. Né? Se vai lá na origem, ele tinha que ir era a caça. Então ele ficava por muitas horas. Ele era a caça. No começo ele era a caça, ele fugia. E depois primeiro ele fugia. Então, né? E não tinha o alimento, ele tinha que ir atrás. E depois que ele criou a capacidade, ele foi à caça. Então ele também tinha que trabalhar para arranjar o alimento. E hoje existe essa distorção, que as pessoas têm um alimento muito fácil. Aqui, na palma da mão. Um alimento de baixa qualidade. E aí eu li uma matéria esses dias, bem daquilo que nós estávamos falando antes. Nós estamos no maior momento de atividade física, estamos na maior vibe, né? Mas também os fast food cresceram 600% nos últimos tempos. Então, existe um descontrole ou até um desconhecimento. E o nosso trabalho, o nosso método vem... Aí o nosso nome, tudo tem a ver com isso. Eu quero chegar onde? Explicar o nome. Então, por que o nosso nome a gente adotou @professores da saúde? Porque a gente não conseguiu descolar nesses 10 anos do professor. Aonde a gente vai, a gente é o professor. E uma das coisas que a gente mais faz é ensinar as pessoas. Né? Que melhor faz é ensinar. E o que eu acho que é o grande segredo que a gente não pode perder. Pode mudar o nome que for. Mas tu tem que entender que tá no teu DNA. No teu tá DNA, no nosso DNA. No teu conceito tu vai fazer E no conceito. é ensinar. É ensinar, exatamente. Então tu tem que... Tu não pode abrir mão assim, eu não gosto da Tati... Né? Às vezes não bate, né? O santo, sim, né? Claro. Mas eu tenho que ensinar ela a nadar, eu tenho que ensinar ela a correr, eu tenho que ensinar ela a se alimentar melhor, eu tenho que ajudar, entendeu? E daí, às vezes, as pessoas perdem isso, né? Não. Tati, o Edson é legal, tá? Daí eu vou ensinar. E daí nós, como professor, né? Não podemos fazer não isso. podemos deixar isso. E aí o que entra? Ficou legal isso tua explicação. Tem muita gente falando sobre saúde, mas eles não ensinam. Eles apenas passam. Nós temos médicos, nutricionistas, nutrólogos, físicos, mentores, coaches, muita gente falando, mas o ensinar é do professor. Nós temos essa habilidade de ensinar. E as pessoas, o que eu tenho notado no mercado é que as pessoas precisam ser ensinadas. Porque elas não sabem o que comer. Só fazer uma analogia. E por isso que tu lembra tanto do teu bom professor da primeira série, né? Dos teus bons professores do colégio, em qualquer área, né? Qualquer área. Professor da faculdade, né? Tu lembra das malas, mas tu lembra dos caras que te ensinaram um monte também, né? O professor chato. Eu sempre dizia para os alunos, vocês podem ter 2 tipos de professor aqui, nessa sala de aula. O bom e o chato, vocês vão escolher. Mas eu quero que funcione... Eu quero ensinar vocês. Eu quero que funcione. Então, vocês vão escolher a forma que vocês vão ter o professor. Se vocês entrarem no ritmo da aula, vocês vão ter um professor legal sempre. Mas se vocês não entrarem no ritmo, eu tenho que ensinar o que eu preciso ensinar para vocês. Daí eu vou ser chato. Eu tenho que passar a matéria, o conceito, o conhecimento, a ideia. E agora tu falou do professor, né? E uma história de um amigo nosso, conhecido, que está aposentado, o SPY. O SPY, profissional de educação física. Isso acontece muito na nossa área. E aí um dia nós nos encontramos, um amigão, eu gosto, para conversar. Os caras que iam no giro sempre. E aí ele, Anderson, fui no nutricionista, tô com pré-diabetes, não sei o que e tal. Daí o nutricionista disse pra mim assim, bem do jeitão dele, senhor Fernando, o senhor tem que fazer uma reeducação alimentar. Daí ele olhou assim, e quando que eu fui educado a me alimentar? Perguntando pro nutricionista. Sim, não dá como reeducar, então. Então não tem como reeducar. Mas trazendo essa história, essa analogia, o que eu quero dizer?
é que os hábitos são muito mais fortes. Então, tu vai encontrar profissionais de educação física, médicos, nutricionistas, nutrólogos fora de forma, doentes, com vários problemas. Por quê? Porque o hábito, o convívio social é muito mais forte do que o conhecimento dele. E o exemplo que a Tati deu, né? De pegar um casal na mesma vibe, assim, né? Nós queremos, tu falou várias vezes isso, né? Quando tu te apresentou ali. Nós queríamos isso como projeto. E às vezes tu encontra amigos teus, né? Ou familiar, que Isso também mesmo. convive com uma pessoa, que a pessoa era super ativa, conheceu uma outra pessoa que é super sedentária. Um deles, que nas empresas chama de cultura das empresas, né? Mas quando é um casal, tu absorve coisas dos outros, não tem como, Exatamente. né? E daí, quem é que venceu? É nítido quando tu olha, né? Pessoas que tu conhece, eu tô dizendo, Exatamente. né? E daí, assim, tu sabe o histórico de uma e tu vê, mas ela tá igual o outro, né? outro. Seja positivo ou negativo, né? Seja em questões de saúde, seja em questões sociais. Tu vai fazendo um pouco da rotina do outro. Se ela é saudável, legal. Se ela não é saudável, tu entra Exatamente num ciclo Tu muito entra negativo, né? Então, por isso que tem que ter esse As entendimento. pessoas não se dão conta, eu quero dizer, não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Não, eu também a gente não dá. nem- É Porque só eu tô uma bem questão. mas eu tô bem com a minha mulher, com a minha mulher. Cara, Eu não tô são dizendo que tu tá escolhas, mal, eu só tô é, dizendo que ali na são frente isso vai escolhas. dar um problema, Isso, né? Às vezes é. tu não poder alertar a pessoa. Né? São escolhas que as pessoas fazem, né? Qual é o estilo de vida? Como que eu quero viver daqui os meus próximos 10 anos, os meus próximos 20, os meus próximos 30 anos? A gente se pergunta isso muito lá em casa, né? Como que a gente quer viver? Porque a gente teve, dentro da nossa família, motivos para pensar isso. Né? Então, hoje, quando a gente fala nos professores da saúde, é justamente nisso, né? De tu poder alertar as pessoas, orientar as pessoas no sentido de tu tem opção para fazer uma escolha diferente dessa que tu está fazendo. Quem sabe tu olha por esse viés. E não tô te dizendo né? que é fácil. E eu não tô te dizendo Eu só que tô é te fácil. dizendo que tem outra. Tem É. outra. Porque é mais fácil tu pedir um fast food do que tu ir para as panelas cozinhar. Né? É mais fácil tu dar pro teu filho Que eu teu falei de saber o que tá celular comendo, né? para ele parar de incomodar do que tu ir pra praça jogar um futebol, jogar uma bola com teu filho. É mais fácil, né? Hoje a gente vê quantos exemplos aí, né? Esse dia eu falei com um amigo meu ali na piscina e ele me deu um exemplo desse. Ah, mas ele tá muito fora do padrão dos outros, mas não é de hoje. A diferença do padrão dele, né? É de um tempo atrás e tu tem as habilidades motoras que tem faixas ali, né? Exato. Não é que tu não... Desenvolver. E por que eu Mas tô tu te tá pra dizendo trás, isso? daí Se tu ficou Não. para trás, Mas não, às vezes não é isolar, é fazer uma aula específica, às vezes é tu reforçar. E uma das partes é tu participar, né? Tu Porque participar, tu tá com o teu ser filho. ativo. Só terminando, que eu né, quero o dar um assunto. exemplo aqui que- Uma das coisas que fez a gente fazer isso na nossa vida foi porque quando nós éramos mais jovens e o nosso filho era criança, a gente passou pelo desafio dele ser obeso também, né? Por quê? Porque a gente estava ausente da questão da atividade física, porque trabalhávamos 60 horas, os dois, na como época. consequência ele Né? também. Como consequência, ele acabava sendo cuidado por outras pessoas. Ganhou peso, obviamente, como uma forma de chamar atenção também. Hoje, a gente entendendo desta forma. Olhando pra né? trás. Olhando para trás. O que nós fizemos quando nós nos damos conta disso? Não, a gente precisa botar esse guri a se movimentar. Né? E agora tu comentou, né? O basqueteiro, o que Eu lembro dele lá corre, no colégio. né? É. Que ganhou prova de corrida. Por quê? Porque ele teve o incentivo do pai e da mãe, que a gente chegava em casa às vezes cansado, porque a gente já tinha atendido 1000 crianças, né? Durante o dia, Ai. e a gente ia pular corda com ele no pátio de casa. Porque ele precisava fazer exercício físico e também ter essa convivência com o pai e a mãe. Né? E a cultura esportiva. E eu também. incentivo um E o outro, né? Porque daí vocês incentivo, também fizeram, ele exato. também fez, quando vê, tá todo mundo fazendo. Então, né? estava todo mundo fazendo. Isso, né? Né? E por muito tempo... E a maioria das pessoas são assim, é raro o cara que faz por si só, né? Sim, Normalmente... Exato. A comunidade ajuda. E eu, por muito tempo, mesmo sendo educadora física, professora, fazia atividade só na escola. Eu não tirava aquele tempo para mim fazer atividade física para mim. A frase que eu uso lá na escola, tu não te colocava na agenda. Exato, Depois tu te não me coloca colocava na... na Tu agenda. botava todo mundo na tua agenda e tu não Menos tava, tu. né? Exatamente. tu. É uma coisa Então, que- às vezes, nós, como profissionais, também colocamos os outros na agenda Toda a e vida. não nos colocamos na agenda. Né? E o fato da gente também ter escolhido fazer diferente, e voltamos às escolhas de novo, né? Foi exatamente isso, é ter percebido que, bom, nós podemos fazer escolhas diferentes. Eu não preciso repetir aquilo que eu estou vendo que está acontecendo e que não está indo para um caminho legal. Então, eu posso fazer uma escolha diferente. E foi o que nós fizemos. Eu
Eu queria explicar o que é o nosso método hoje. Sim, vai. Mas antes eu vou fazer uma... É que eu falei no início, né? A gente se conhece há bastante tempo, o papo vai indo, vai voltando, joga a corda e puxa. A observação que tu fez, né, da questão motora nas crianças. O último trabalho que eu fiz com futebol faz uns 3 anos, foi 2022, se não me engano, a escola, tinha uma escolinha, não era meu, era uma escola de futebol, e o coordenador tinha que montar turmas com meninos, por exemplo, com 11 anos, com coordenação motora, habilidade física, com característica de 6, 7. Eu vi muito claro isso. Então, essa regressão, vamos dizer o termo, regressão não. Esse atraso, esse retardo, está muito claro em algumas crianças. Né? Porque não foram estimuladas. Porque não foram estimuladas antes. Lá na escola a gente tem os padrões, né, para passar de nível, tudo, para fazer uma avaliação, um teste na natação, né? Em seguida os professores me falam, principalmente dos pequenos, né? Tu viu a dificuldade daquela criança para bater perna? Estão falando aí de 6, 7 até 12 anos, tá? E daí tu já viu essa criança caminhando fora da piscina? Porque às vezes o professor não se dá conta disso, sabe? Exatamente. Ela passou com o pai, entrou, tu começa a pedir para ela bater perna. Movimento do chutar a bola. Sim, tá? exatamente. Muito parecido. Muito parecido, tá? Só não tem a bola, né? Mas o movimento lá da pernada é muito parecido do crawl e do costa. E aí não sai. E daí tu vai vendo... Também não sai uma caminhada. O estilo de vida da pessoa. A marcha não é normal, ela não está acostumada a caminhar. Exato. Então, se tu já tem dificuldade na marcha, e daí isso aí tu tem que ter aprendido na primeira infância lá, né? Lá no início. Então ali não firmou, não caminhou, não teve estímulo, fez pouco, não interessa, mas não tem. Tem que primeiro fazer o básico. Qual é o básico? Então não inventa a moda. Então não avança muita coisa. Tem que fazer a pernada. Tem que estimular o pai lá também, estimular a criança para começar a caminhar, fazer mais esporte. Quanto mais recurso tiver, mais habilidosa ela vai ficar. Não vai ser o mais habilidoso porque, né, se perdeu. Mas também não está de acordo com a faixa etária ou com o que ela pode fazer, né? E tem muita criança que às vezes não sabe, não tem nem mais e aí a gente vai motricidade um pouco mais fina, além, né? Com não a mão. Tem a motricidade ampla, que é os movimentos de caminhar, correr, né? Só do celular. Menos a fina. O que acaba acontecendo? Entra na questão neurológica, né? A pessoa vai ter mais dificuldade de aprendizagem, ela vai ter mais dificuldade na escola, daí tá lá imperativo na escola, não sabe por quê, porque a criança não consegue aprender, porque ela não conseguiu nem cuidar do corpo dela ainda, aprender a mexer com o corpo, como é que ela vai aprender algo que ela não, né, que ela não tem domínio? Então, isso é muito comum hoje, e a gente vê muitos desafios dentro da escola em função disso também, né, e os professores têm que se virar nos 30, né? Tem que dar conta daquela situação e daquela aprendizagem daquele aluno, né? E a gente é de uma geração que a gente errava, né? Agora, a nossa geração, os filhos não estão errados nunca, né? Não. Sim. Então tem mais esse fator, né? Para quem trabalhou em escola, isso é complicado. Eu errei. Não, ou teu pai chegava lá e dizia, meu filho errou. Agora não. Agora não. Só quem erra o professor, só quem erra é a escola. É difícil. Porque é um triângulo, né? Sim. Trabalhar assim numa escola, tu tem que ter todas as partes envolvidas. Então, ali, né? Por isso que movimentos... O projeto de vocês também, né? Se a pessoa não comprar a ideia, não adianta nada. Dentro do nosso projeto, aí... Puxa, senão nós vamos para outro lado. O @professores da saúde é o nosso Instagram. E o projeto, a gente deu o nome, né? Dentro dessa ideia de saúde e vitalidade. Então, é Método Vita 360. 360 por quê? Para fazer a transformação. Tá? E a gente criou um método através de mentorias, né, onde a gente orienta com 3 pilares, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. O primeiro pilar, que a gente é os nossos últimos estudos dentro da área de mentoria, é o pilar da mentalidade, é a mudança dos hábitos. Mudança do hábito. Por que eu falei dos hábitos? Que não interessa se é um profissional de educação física, um médico, muitas vezes o hábito é maior, né, do que a profissão da pessoa. O segundo é a alimentação, uma alimentação saudável, que hoje, na nossa realidade de vida, né, a gente tem uma oferta muito grande de uma alimentação de baixa qualidade, de baixos nutrientes, e uma oferta, e o hábito das pessoas acaba não levando a pessoa a ter uma alimentação saudável. E o terceiro entra a atividade física. Então, esses 3 pilares fazem o método Vita. Né? Então é isso. E o que é isso na realidade? Para simplificar, é o que a gente faz na nossa vida.
Então isso também, que a gente estava conversando antes, é o que a gente pratica desde sempre. E foi uma evolução constante. E a gente transformou isso em mentoria. E o que é uma mentoria? É uma aula. É uma aula online, onde a gente vai trabalhar esses 3 pilares, né? E vai orientar as pessoas. E ali, com uma ação periódica, semanal ou quinzenal, que são os 4 produtos que a gente tem hoje, os modelos que a gente tem, a pessoa vai ir conseguindo transformar, através da educação, esses hábitos. E eu acho que o exemplo que tu ia dar do SPY é isso. Daí tu não faz uma mudança radical no cara. Exatamente. Tu vai adaptando ao que o cara tá acostumado, ou o que ele já faz, e tu vai levando ele para uma melhoria contínua ali do que ele vai fazer. Exatamente. Até porque não se muda um hábito do dia para noite. Né? A gente precisa ter um processo, primeiro, de entendimento mental, por que eu quero mudar aquele hábito e por que eu devo mudar aquele hábito, né? Para fazer sentido de eu tomar a atitude de fazer melhores escolhas. Então, por isso da mentalidade e por isso da gente focar na alimentação e na atividade física. Por quê? Porque eu entendo que a alimentação ela é o combustível para te colocar o teu corpo em movimento. E quando tu coloca o teu corpo em movimento, tu gasta a energia daquele alimento que tu consumiu. Né? Porque a função da comida é essa, te dar nutrientes e te dar energia para te movimentar e para te viver. Enfim, e quando tu escolhe melhor os teus alimentos, tu melhora a tua energia, tu melhora... De novo, não estão falando de grana, né? Porque às vezes o cara fala que é caro. Não, porque às vezes tu gasta mais na correria. Às vezes é questão de tempo, de se organizar. De se organizar. Então, dentro da mentoria e dentro do projeto, o Ederson estava falando, né, dos 3 pilares. Então, os 6 hábitos que são fundamentais, né? Dormir bem, beber água, se alimentar de maneira equilibrada. Eles estão simples, né? Umas coisas simples. Nada precisa de investimento. Eu sei, mas executar, né? Vocês ajudam na execução, né? Não nos hábitos, né? Então, dentro desses 6 hábitos, entram todas essas questões. Desculpa, eu te cortei, mas era porque isso é uma coisa que eu falo bastante e o pessoal às vezes não se dá conta. É simples, né? O difícil é fazer. A simplicidade e o arroz e feijão bem feito, ele funciona. Né? Ele funciona conosco, funcionou conosco, e é isso que a gente tenta então, repete levar, os 6 aí, para não te cortar de novo. Vai de novo. Então, vamos lá. Os 6 hábitos: beber água, né? Dormir bem, fazer atividade física regular, né? De preferência, algo que seja prazeroso, nada que seja na questão obrigatória, né? No sacrifício. Ter uma alimentação saudável, equilibrada, manter boas relações, né? Estar em ambientes que te levem para o outro nível, saudáveis em todos os sentidos, não só da comida saudável, mas saudável de um bom papo, né? De tu estar pensando coisas positivas, porque hoje a gente vive num mundo tão caótico, né? E cuidar também da questão espiritual, né? Sim. De resgatar o eu sou, né? Aquele Deus que habita dentro de cada um de nós. Para quê? Para que a gente possa tocar as almas humanas, outras almas humanas, né? É dentro desse pilar. E o 0 do 360, né? O que é? É 0 desculpas para te colocar isso em prática, porque tu tem tudo nas tuas mãos hoje, né? Nós, quando éramos jovens, a gente não tinha o acesso à internet, ao telefone, que nem tu estava falando antes, né? Mas hoje a gente tem essa ferramenta ao nosso dispor. Eu posso aprender contigo um nado sincronizado, sei lá, né? E tu pode aprender comigo outras coisas. E a gente ter essa troca saudável. Então, dentro do projeto Vita 360, esse é o foco, esse é o objetivo. E por que no online? Para a gente poder atender o maior número de pessoas possível. Ajudar mais gente. Né? Ajudar mais gente. Porque hoje o físico, ele te limita a um número X de pessoas, né? O espaço físico. O online não, ele pode ganhar o mundo. Para a gente aqui, eu acho que é até de fácil entendimento, mas vamos botar na operação. Para as pessoas que estão vendo e vão se interessar e vão lá... entrei no Instagram, mando um direct para vocês. Isso. E aí vai ter uma entrevista, um papo, sessão. Um questionário. Vai ter uma sessão. E aí isso já está dentro de um valor? Já ou faz isso uma anamnese. Não, ali na sessão a gente tem 4 produtos. Não, a explicação não cobra nada. Não daí cobra nada. Esse papo eu vou te explicar, que nem está explicando o projeto aqui, mas já faz parte do primeiro contato individual. Isso. Daí vai explicar todo esse projeto mais detalhado que você já está explicando. E a pessoa vai ver em qual projeto se encaixa melhor.
né? Uma videochamada. Isso, uma videochamada e tá ok. É, Daqui a pouco a pessoa, ela só quer uma assessoria para fazer uma atividade física com orientação. Ela vai ter essa assessoria. Entendi. Ela precisa perder peso, porque ela está com os índices de saúde totalmente alterados. Ela precisa melhorar a alimentação, incluir uma atividade física, né? Melhorar a cabeça, porque muitas vezes a pessoa já está, né, preocupada que vai estar doente, que vai ficar doente, que, né? Enfim. Então, ela vai ter um outro produto mais individualizado. Então, dentro dessa primeira conversa, a pessoa vai se encaixar e vai nos dizer o que ela precisa. Tu pode contratar todos, ou tu pode pode contratar por partes. Entendi. O que acontece? A gente já teve a experiência de trabalho, por exemplo, com emagrecimento. Emagrecimento é uma das áreas que a gente atua muito forte. E o que acontece? O que a gente viu nos nossos clientes em relação a essa questão do hábito? Por isso que a gente criou o método, né? Nessa primeira experiência, muita gente fazia o emagrecimento com um objetivo específico. Eu quero emagrecer para o final de ano, para as férias. Para ir para a praia. Eu quero emagrecer... Eu preciso emagrecer 15 quilos. Atingia os 15 quilos e aí largava. O que a gente viu com muitas dessas pessoas? Que daí, depois de um período, já deixaram de ser nossos clientes e tal. Voltaram ao mesmo estágio ou estão piores. Eu quero uma fórmula fácil, que hoje está na moda de emagrecer. Eu quero tomar um Ozempic, um Monjaro. O efeito rebote é maior ainda. As pessoas, depois que param de tomar... aumenta ainda mais, como outras dietas mais agressivas. Então, o emagrecimento é um dos trabalhos que a gente faz bem forte, porque a gente tem esse know-how. E aí a gente melhorou aquilo que a gente fez durante 5, 7 anos a fio. Perder a continuidade. Né? Nesse método a gente criou e a gente trouxe mais forte a parte da mentalidade, que é a mudança de hábitos, e a atividade física. Então, a gente trouxe mais forte nesse método. E aí a gente trabalha com o ensino da transformação alimentar, ensinando as pessoas a mudarem os hábitos, e com suplementação também, porque hoje, na nossa realidade, nessa briga entre excesso de alimentação de baixa qualidade e uma rotina corrida, né? E as fugas que a Tati falou que é importante. E açúcares e tal. Fugas. E as fugas, isso? Porque às vezes tu vai pra comida porque... Isso, a parte emocional. Isso aí. Então, que daí fecha de novo. Isso mesmo. Aí entra também, às vezes tu tem que suplementar. Porque daí é aquilo que tu falou. Ele não aprendeu a fazer a coordenação motora agora, o cara tá há 20 anos se alimentando mal. Tem que botar um suplemento nele. Entendeu? Tem que fazer uma suplementação, porque senão o processo daí fica... Sim. Então, o nosso método, ele é um método... bem equilibrado, a gente gosta de usar o termo, né, Tati? E também não é um método fechado, assim, que nem uma dieta, dieta tal. Ou vai no médico, faz a medicação tal e aí... Não, a gente faz a mágica, né? A gente faz a transformação, não tem mágica. A gente faz a transformação. E aí gradativa, porque cada pessoa, a gente está ainda num processo de transformação. Nós nos consideramos que damos a aula, a gente faz evoluções na nossa alimentação diária. Ou periódica, vamos dizer assim. Então, alguns hábitos que... Vamos lá, nós somos de uma geração que tomava Nescau, que começou como lanche e acabou virando café. Nescau era o lanche da tarde. Foi criado para isso. E para muitos da nossa geração, virou café da manhã. Porque era prático, rápido de fazer, né? O refri. Eu tomava uma vez por semana, olhe lá, uma vez por mês. Era que suco, né? Não, quando quando era o limão. O limão limonada e tal. Tu vai lá na árvore pegar, senão não vou te dar. Eu já peguei os meus, meu pai falava. O biscoito, a bolacha, né? Bolacha Maria. Nós somos do tempo da bolacha Maria. Então, assim... Deixa eu pegar o que eram os lanches, né? Que a gente... E aí a gente vai fazendo essa transformação. Não, vamos tirar um pouco... Vamos trocar esse biscoito, essa bolacha, esse lanche rápido por uma fruta. E por isso que eu te falei, às vezes as pessoas não se dão conta que elas estão... Normalizou isso aí, entendeu? E daí... mas eu não como nada diferente. Isso. Tu repete... Ou pior. Repete sem necessidade, não faz atividade física. Porque aí vira uma conta matemática, né? É o que tu gasta e o que tu consome. Isso, daí entra o déficit. Tá equilibrado, às vezes não. Só que se a pessoa não se der conta, tu pode fazer a conta que tiver e ela vai achar que pode comer. Pode fazer, não precisa caminhar, não precisa isso, não precisa aquilo. Ou pior, às vezes a pessoa sabe o que tem que fazer e até nos diz, né? Mas eu sei tudo isso.
Daí Mas tu não olha faz. pra pessoa tá em forma de bola, assim, né? Mas se tu sabe por que tu não estás E fazendo, se tu quer, né? né? Será que realmente tu sabe ou tu precisa de alguém que te oriente, que te mostre o caminho, que te incentive? Porque às vezes a pessoa só tá precisando do incentivo mesmo, né? E vocês estão dando exemplo das questões físicas, mas e às vezes não é. Aí tu vai mostrar que é questão de saúde, né? Sim. E daí não é pela forma que tu tá, ou é uma questão que lá na frente tu vai pagar um preço muito Exatamente. alto sobre isso Essa aí, é a né? nossa preocupação. Então, hoje, falar sobre longevidade também é falar sobre saúde, é falar sobre mudança de hábitos, né? A gente brinca que nós temos o intuito de vivermos até os 100 anos, com saúde e com autonomia. De que jeito, né? Mas como que nós vamos fazer isso? Fazendo escolhas saudáveis todos os dias, mas não... e isso, às vezes, entra errado no ouvido da pessoa, porque ela não tem esse entendimento, né? Fazer escolhas saudáveis não é só comer comida saudável. Não é só comprar na banca 12, como a gente brinca, né? É fazer escolhas como um todo de forma saudável. Não, aqui né? antes nós estávamos tendo papo, e se não tiver aí amanhã, então tu tem que estar saudável hoje, né? Exato. Exatamente. Tu não sabe, tu tá falando de 100 anos, mas pode ser amanhã, né? Aí- Eu quero Sim. viver até o dia que for bem, né? Bem. Exatamente. Essa é a grande Autonomia. decisão, acho. É que às vezes tu começa a mudar as coisas assim, tu fala lá na frente, mas daí se é até o 100 dá tempo de eu mudar daqui a uns 10 anos. Não dá. Não. Tem dá. que mudar hoje. E pode ser do 100 como pode ser daqui a uma semana. Exatamente. E as pessoas, Não tá na nossa mão isso aí, né? Carlos, elas dão muita desculpa. Então, quando que nem agora, a gente está num processo de divulgação desse projeto, desse método. Então, as pessoas dizem, mas agora eu tô sem tempo. Aí, né? Tempo é tu que faz o teu tempo. Tu tem que organizar, claro, tu tem família, Cai tu na tem agenda de trabalho, novo. tem que entrar na agenda. A saúde tem que entrar na agenda. Agora eu tô sem dinheiro. Aí, mas tu vai ver o valor que o cara gasta, às vezes, numa cerveja, num vinho, numa picanha, Num né? rodízio de pizza, num rodízio de pizza, que é ótimo, a gente que é gosta. ótimo, que Não, é só equilibrar. aí é que tá, por que a gente fala do equilíbrio? Que a gente não abre mão de comer uma pizza, a gente não abre mão de comer um chocolate, e a gente se mantém no peso ideal e se mantém saudável. Nós somos geração já 50, 50 a mais, então... Os novos jovens. Os novos jovens. 50 com cara de 25. Sem barba, né? Sei lá, né? Porque com a Com a barba barba... já entrega. Já era. Não, a gente deixou a barba que é pra dizer, não. A gente não pode ficar tão jovem. Não pode, daí tem que ajustar. Então, vamos deixar a barba que é pra gente dizer isso aí. Ai, senhora. Diz que a identidade bater, senão o cara não passa, né? Pede a identidade e o cara diz que não é o cara. Não. Aí, então, assim, a gente tem que pegar, agora... A gente atrapalhei. Já atrapalhei. Não abre mão de ter... A gente não abre mão de ter de poder fazer uso. E isso é o equilíbrio. Porque se tu fica muito radical, aí Tu não consegue manter tu também. vira um extraterrestre. Não consegue manter. Aí isso é para um outro nível. Um atleta que precisa e tal. Ou uma pessoa que escolhe, não, eu quero ser... Ou escolhe uma ideologia, eu quero ser vegano, por exemplo. Que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas daí não é pra todo mundo. Mas não é maioria, para todo né? mundo, isso é para minoria. A maioria tem que equilibrar. Saímos da Semana Farroupilha. Quantas pessoas entraram na Semana Farroupilha e saíram com 5 quilos a mais? Sim. Com certeza. Né? Pela nossa cultura aqui, isso aí. Pela nossa cultura, É bem porque normal. uma semana, um excesso de caloria diária ali, exagerei 5 quilos, mas 2, 3 quilos com certeza. Um excesso de caloria todo dia, na nossa alimentação, que é uma alimentação forte, pesada, um hábito pesado, mau sono e tal, Sim. aumentou o peso. Aí vai ter que correr atrás o resto do ano. E o Natal tá chegando, e tem muita gente que é assim, ó, começa a pensar em ser saudável agora. Depois da Semana Farroupilha, entra setembro, outubro, primavera, Quando esquenta. Né? até fevereiro. Tu sabe, tu já trabalhou bastante com a questão de academia, né? Então, o saudável só dura ali de 3 a 6 meses. Quando tinha aluno, chegava aluno, dependendo do objetivo e das datas que dava, eu falava, olha, eu sou professor, eu não sou mágico. Daí tu tem que procurar outro profissional aí para fazer o que tu tá pedindo. E para nós aqui que tem a questão do inverno, tu venceu o inverno,
com atividade física faz toda a diferença. Não precisa ser na mesma frequência do verão, porque o verão facilita. Mas se tu te manter ativo no inverno, tu já arranca melhor para o outro ano. Então nós começamos a falar de ciclos anuais, né? E tu tá falando de pessoas que fazem ciclos mensais, trimestrais. E daí tu mostrar isso para a pessoa faz toda a diferença, né? Porque ela acha que isso é o certo. Isso. Né? Porque ela faz isso todo ano. Exatamente. Né? E o que a gente criou no método? A gente tem um dos produtos é anual. Inclusive é um produto mais econômico, que é uma comunidade saudável. Ele é de 12 meses. Aí, e as pessoas se falam entre elas? Aí a gente dá aula e elas vão falar. Isso, tem a oportunidade. Você também reforça bastante. Tem um grupo, isso, tem a comunidade online para reforçar. A gente vai ter eventos para reforçar, né? Já promove eventos assim de atividade física, né? Daí presencial. Entendi. Com quem é da região, claro, né? Então aqui em Canoas, nós vamos fazer um nome que a gente dá é Fit Camp, ali no Capão. Aí ali nós vamos fazer uma atividade física, um domingo, reunir toda a galera. Mas a pessoa que está fora pode ir no parque da cidade dela e fazer uma atividade também. Isso mesmo, bem isso aí. Aí online a gente se comunica. E tem também desde o período trimestral. Então, por exemplo, na assessoria esportiva, eu coloquei plano trimestral, semestral e anual. Nas mentorias, nós temos o plano 90 dias, trimestral, 270 dias, que daí é para um público mais específico, e de um ano. Então, a gente tem o atendimento com ciclo. Se a pessoa quiser um resultado mais rápido, esses que a gente está falando do pessoal que a saúde dura 90 dias ou 6 meses, a gente tem. Aí tem o cara que vai querer testar, né? Isso, exatamente, também. É uma porta de entrada, o plano menor, né? Isso, aí depois, gostei, fiz, vou fazer um semestral, fazer um anual. É normal isso também, as pessoas. E até quem não está acostumado a fazer, né? Aí vai começar no plano menor, né? Isso aí. Isso. Então, quando eu falei lá no início, né, que a gente precisa ter esse entendimento, o que é saúde, é sobre isso. Né? É você entender que saúde é todas essas nuances que a gente conversou. Elas não estão desconectadas, e que não tem nada de desconectação. Ela precisa estar sempre uma alimentando a outra, né? Se retroalimentando para que realmente tu tenha o êxito, né? O sucesso na tua saúde. Não, e o ideal é a gente estar em equilíbrio, mas a nossa rotina nos leva aos desequilíbrios. Exatamente. E às vezes tu precisa de uma ajuda externa para te dizer, volta para essa reguinha aqui, volta para cá. Claro que a gente não pode... escorregou aqui, puxa ali, porque às vezes sozinho, já escapei de um, vou escapar de 2, 3, daí quando tu vê, foi lomba abaixo. A gente não pode ser hipócrita de dizer, não, vai funcionar 100%. Às vezes não vai funcionar 100%. Nada na nossa vida é 100%, mas a gente estando dentro de uma comunidade saudável, a probabilidade de tu chegar ao teu melhor, aos teus 99% é muito maior do que tu fazer sozinho, né? É a questão do copo cheio e vazio, né? Eu tô mirando 100, mas se eu tô em 80, eu já tô na frente de todo mundo que tá com 30, 40, 50, que daí tá num outro padrão de qualidade de vida, né? Ou de movimento, ou de saúde, que é o grande objetivo desse podcast é, às vezes, dar um estalo, né, nas pessoas, que tu falou, né, que tu viu o episódio aqui sobre longevidade, que era um treinador meu, né, que está muito nessa área, e às vezes tu traz alguns tópicos assim para nós no dia a dia, é muito comum, né, mas para as pessoas, às vezes, que estão ouvindo em casa, mas é isso que eu preciso, é isso que eu não estou me dando conta. Porque às vezes a pessoa acha que é por causa da idade. E não é. É porque tu deixou de fazer algumas coisas. A idade está te acelerando esse processo. Exatamente. Né? Então, a tua primeira régua é os teus, da tua idade, como é que tu tá. E depois tu conseguir ficar um pouquinho melhor, né? Uns anos, né? De questões de saúde, atividade física, né? A gente brincou aqui da baba, da latinha, né? Mas tudo isso é um somatório de coisas que vai fazer tu estar com uma situação dentro das tuas escolhas, né? Ter uma qualidade de vida melhor ou pior, porque... Exato. Tu vai estar ali, né? Daquela rotina. Tem tudo a ver com o que o Ederson falou antes, na questão dos números, né? A gente falou da questão da obesidade, mas a gente também tem que ter esse olhar para a longevidade. Hoje, a expectativa de vida do Brasil aumentou. Quando os nossos avós tinham a nossa idade, 50 anos, né? Eles já estavam totalmente diferentes do que nós hoje. Na nossa infância, né? na nossa idade, eram as pessoas velhas. As pessoas velhas. As pessoas entre 50 e 60 anos eram hoje, os velhos da família. Hoje, a expectativa de vida aumentou. Porém, a gente também tem que ter esse olhar de que, de que forma que eu vou viver esses anos, então, a mais, esses anos extras, né, que a vida moderna nos proporciona, de que forma? Com bengalas de medicação, com bengalas de
ter cuidados, né? Sem mobilidade, sem né? mobilidade, enfim. Depender de alguém para fazer algumas questões muito básicas. Né? Isso, então é sobre isso. E coisas básicas, sentar no vaso para fazer as tuas necessidades diárias, né? Tem idosos hoje, ou pessoas com 50, 60 anos que já não estão conseguindo fazer isso. Eu falo essa história que aconteceu no verão passado, um amigo meu, aí eu encontrei ele na praia, né? E daí ele... cara, hoje eu vou ter que trocar o meu carro, não sei o que. Como assim, trocar o teu carro? Tô com dificuldade de entrar e sair do carro. Mas tu já pensou em tu trocar a tua atividade, a tua rotina de vida? Porque o teu carro tá legal, cara, que tá ruim é tudo, né? Pra te ver como... sabe? Que era um sedã, um carro mais baixo, mas não, ele tava mais travado, ele tava mais pesado, entendeu? Tudo isso dificulta a tua mulher, mas não tem nada a ver com o carro, né? Porque daqui a pouco tu vai estar trocando de carro cada 2, 3 anos aí e não tem nada a ver com o carro, né? Não, muita e vai gente, travar, vai parar, né? E muita gente faz isso. Melhora tudo em volta, menos... Sim, eu não faço parte do problema. O problema tá O problema sempre é... Às vezes é o colchão, é o que tu falou, o carro. Tá resolvido com ele, né? E daí às vezes são questões mais internas. E essa questão, vindo bem para nossa área, né? Do cuidar da tua massa magra é fundamental. Hoje o que a gente tem de casos de sarcopenia acontecendo com pessoas da nossa idade, que não tem massa magra, que não consegue sentar e levantar. Gente, eu às vezes atendo mulheres nesse sentido, assim, né? Vamos fazer uma atividade física personalizada para ti. A pessoa não consegue sentar e levantar com frequência para fazer uma atividade. E não se dá conta, né? E não se dá conta. Por quê? Porque trabalha muito sentado, não caminha uma quadra, pega o carro para ir na padaria, no supermercado, mora num prédio onde estaciona o carro, dá 10 passos e sobe pelo elevador, o shopping, escada rolante. A caminhada é no shopping, né? Exato. Então, assim, às vezes a pessoa até está dentro do peso ideal, ok, né? Tem muita gente dentro do peso ideal, porém, ela está com uma construção muscular muito abaixo daquilo que ela poderia estar. É o cara do futebol de uma vez por semana. Né? Isso. A bola, eu joguei a minha vida inteira assim, não dá mais. Tem até uma idade exatamente. E aí tu vai lá, precisa se cuidar infarta também. E faz um, né? Nós tivemos um caso de infarto. No grupo lá. Eles contaram agora semana passada. E uma coisa que a gente faz dentro da nossa assessoria, por exemplo, a gente colocou a caminhada. Porque muita gente enxerga só a atividade física. Musculação. Tenho que ir para musculação. Eu tenho que ir para o crossfit, que está na moda. Ou outras atividades que estão mais na moda. Eu tenho que correr, se eu não correr, eu não posso caminhar. Eu tenho que correr, porque correr... Meu amigo, é que nem criança, né? Quando nós falando das crianças, a gente está puxando bastante. Fazer o básico, né? Então, a criança começa lá, ela engatinha para depois levantar e caminhar. Tu não está fazendo nada. Se tu fizer uma caminhada, já está no lucro. Claro, se é uma pessoa com obesidade nível 3, aí o ideal é uma hidroginástica, que daí vai ter menos contato, menos atrito, menos impacto. Então, aí o ideal é fazer uma hidroginástica, que nem vocês têm lá. Sim. Aí, sempre que uma pessoa obesa chega para falar com nós, assim, primeira coisa, e aí eu sempre cito 2 modalidades. Tu não tá fazendo nada, tá parado, procura, ou tu faz hidroginástica, ou tu faz um pilates. E essas 2... Porque eu já vi obesos fazendo as 2 modalidades. Eu já dei aula de hidroginástica até uma época. Então, assim, eu vi que é mais prazeroso, que é mais prático, né? Aí tu bota, mesmo que seja uma pessoa jovem, tu vai fazer um treinamento um pouquinho mais forte, com impacto, ele sente num trotezinho. Trotezinho a pessoa obesa sente. A articulação sente, o joelho, o tornozelo vai sentir. Então... busca uma atividade de menor impacto. E já é um escape para dizer, não vou lá porque eu fiquei com dor, eu não vou lá porque não gostei. Exatamente. Tem que achar alguma coisa que a pessoa se sinta bem. E aí a gente sempre orienta isso, né? A gente trabalha muito isso. Então essas orientações o nosso cliente vai ter também. Porque, eu não vou fazer atividade física com tu vocês. vai dar alternativas. Aí, dependendo do que a pessoa botar de meta, de objetivo. A gente vai dar o leque para ele. Tem aqui, tem esse caminho. A gente, tem conhecimento nessa área. Que, isso aqui é bom para ti, vai te dar um resultado bom. Aqui também é bom, vai te dar um resultado bom. Aqui vai te dar... Então, tem opções. Posso te dar alguns exemplos de que já aconteceu. E aí isso reforça a parte positiva, né, do projeto. E mais, teve um caso, uma história. O Anderson, rapaz. Ele começou conosco... Ele diminuiu 40 quilos. Sedentário obeso. Mas ele era um cara alto, longe ali. E não fazia nenhuma prova. Daí ele emagreceu. Ele já botou como meta, né? Ele já tinha reduzido mais de
20 quilos na época, e ele, vou correr. Botou como meta. Botou como meta correr, começou a correr indo pro serviço. E nós, na época, o meu filho estava correndo umas provas, tinha uma comunidade aí que nós estávamos fazendo algumas provas, né? Tá, então vem correr com a gente. Eu acho que a primeira que ele foi da Unicinos até, eu acho que foi. E aí ele, vou correr 10. O cara alto, longilíneo, passada longa, né? Correu fácil. Foi bem. E aí foi. De um cara obeso, sedentário, passou para um atleta, praticamente. Com atleta amador, mas atleta amador, né? Fazendo prova boa. Batendo, ele chegou a bater dias com a gente de 77 quilos. E ele tem mais de 1,80. Então, com perfil de maratonista. Sim. E sim, mudou totalmente. Percentual de gordura. Fez a transformação total. Claro, não foi da noite pro dia. Isso levou 2 anos de acompanhamento direto, sabe? Mas é um projeto que tu consegue manter também, né? E ele conseguiu, e ele mantém até hoje. Daí esse é um cara que pegou todos esses pilares. Ele entendeu na mentalidade, entendeu na alimentação. É que é muito além da estética, né? É isso que a gente precisa entender, que às vezes o emagrecimento ele vai além da estética. Né? Claro que todo mundo quer se olhar no espelho e se sentir bem, né? Mas ele entra muito nessa questão da saúde, do movimento. Mas ele tem que estar num conjunto. Ele sozinho, às vezes, paga um preço alto também, né? De ficar focando só nessa parte estética aí e deixar a saúde de lado. E às vezes a pessoa tá com obesidade ali, mas ela tá saudável, tá tudo certo. Vamos tentar equilibrar o que dá também, né? E se der para dar uma melhoradinha, por que não? Isso, né? Mas saber disso, né? E dentro do nosso projeto também tem essa questão do presencial, né? Que tu perguntou antes. Da gente fazer a avaliação física também. Então, nós trabalhamos com a bioimpedância. Se precisar, se a pessoa quiser também, a gente pode fazer dobras cutâneas, que é a nossa especialidade, né? Dentro do processo, eu fui fazer nutrição como uma pós-graduação para poder entender mais também sobre alimentos, sobre suplementação, para não orientar qualquer coisa, né, Carlos? Não estou me inventando nada, né? Então, então, ninguém está inventando a roda, mas a gente está colocando o nosso conhecimento em prática. E isso faz total diferença no atendimento final lá no cliente, né? Então, as pessoas eu tenho relatos aí das últimas mentorias, das pessoas me apresentarem os exames de saúde totalmente desregulados e em questão de 3 meses, vai lá, refaz o exame e, redondinho de novo, entendeu? Reduziu lá 4, 5, 10 quilos, ótimo. Mas se não reduziu e só reduziu a questão dos índices de saúde, já está ótimo também. Então, atingimos o objetivo, né? Bom. Então, acho que nós vamos encaminhar um encerramento para esse bate-papo aí. Vocês fiquem à vontade. Faz um chamamento ali na Câmara da Verdade, né? O Leonardo fala quando vinha aqui. E convocar esse pessoal para fazer parte do projeto, para fazer parte que seja de uma mudança de hábito, que comece a caminhar, comece a se alimentar melhor, comece a dormir melhor, que vocês acharem que é mais importante, se quiserem reforçar o contexto como um todo, reforcem as mídias de vocês, vai estar nos comentários, né? Vocês que comentam, a gente repassa para o projeto, né, para a Tati e para o Ederson, e vai estar lá, eles vão falar de novo, mas vai estar na descrição da página ali do episódio, o @, não sei se vocês vão botar o de vocês também, individual, só o do projeto, mas não precisa anotar nada, pode ir lá olhar que vai estar divulgado ali o Professores da Saúde, @ que eu já gravei aqui, mas vai estar escrito ali na descrição do episódio também. Fiquem à vontade aí para fazer o encerramento, pode fazer os dois, sem problema nenhum, tá? Chama aí, vê quer reforçar uma parte, quer fazer o todo, fique à vontade. Só para a gente reforçar, né? Ser saudável é uma escolha diária. Então, faça melhores escolhas. Vem aqui com os Professores da Saúde, que a gente pode te ajudar a ser saudável a cada dia mais. Boa, Tati. Eu queria primeiro agradecer, né, Carlos, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje, conversando contigo, colegas de longa data. Bastante pessoas... Sempre bom encontrar. Sempre bom. É bom. E pessoas que estão imbuídas no mesmo objetivo, que é saúde e bem-estar, movimento e saúde, que nem é o próprio podcast, né? Então, é muito prazeroso para nós estar aqui, poder passar um pouco do nosso conhecimento, não só o nosso projeto, contar um pouco de história. E as pessoas, né, hoje têm diversas oportunidades na academia de natação, no pilates, na musculação, na rua, de buscarem a atividade física, o movimento. E a saúde é através da mudança dos hábitos.
aí da conscientização. Então, o nosso método, o método Vita 360, ele veio para isso. Nós, os professores da saúde, né, nós buscamos através do nosso conhecimento, da área da educação física, da alimentação e da mentalidade, fazer um projeto que ensina a transformação e a mudança de hábitos na prática, para que as pessoas possam se transformar buscando uma vida mais saudável, com longevidade e bem-estar. Então, boa, Ederson. Então tá, agradeço a Tati, agradeço o Edson, sabia que ia ser um bom papo, ia ser bom reencontrar os amigos aqui e a gente fazer as pessoas terem mais qualidade de vida. Então, você que está assistindo aí, curte, compartilha, chama alguém para dar uma caminhada, chama alguém para fazer uma refeição melhor, dorme melhor, vai lá no Professores da Saúde, divulga, chama eles aí. Comecem hoje, não deixe para amanhã. Nos falamos numa próxima. Valeu, grande abraço, até a próxima. Obrigado, Edson. Obrigado, Tati. Obrigada. muito obrigado. Show de bola. Tá, meu, pra ti.